Fala, meus amigos, estou de volta. Apenas um recadinho básico aos meus inscritos. Em vídeos anteriores eu mencionei que eu estou desempregado, então a vida está um pouquinho difícil. Então eu estou basicamente me resumindo a procurar emprego, distribuir currículo e estudar. Eu estudo tanto para a área pública quanto para a área privada, fazendo certificação. Bom, esse foi o motivo de eu não ter postado vídeo essas semanas aí, porque eu realmente estou estudando praticamente o tempo todo. Às vezes eu estudo 6 horas, já teve dia que eu estudei 10 horas direto, mas vou tentar manter o canal ativo, já porque eu tenho 24 horas do meu tempo disponível. É óbvio que eu consigo conciliar o canal com os meus estudos. E para você que não é inscrito do canal, se inscreva e ative as notificações. Fiquei esse tempo todo sem fazer vídeo, então vamos falar sobre tudo que aconteceu aí que eu fiquei de falar. Primeiro, Lula foi preso. Porra, ótimo, sensacional. Já estouraram a champanhe, não tem mais tempo disso. O rebuliço já acabou, e aí fica aquela piadinha da galera da esquerda. Nossa, agora que o Lula foi preso, a corrupção acabou. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que não é disso que se trata, mas eles gostam de falar isso, porque por mais que eles falem que não defendem o PT, não defendem o Lula, que são oposição ao PT, né, assim como o Jean Willis já mencionou uma vez, eles gostam de alfinetar a direita. Então a gente sabe que a prisão do Lula, ela é simbólica, ela é para mostrar que outros como ele também podem cair. Que a impunidade não é um desejo do brasileiro. Por mais que nós sejamos taxados de malandros, né, aquele cara que gosta de passar a perna nos seus próprios compatriotas, ainda assim o brasileiro mandou uma mensagem apoiando a Operação Lava Jato, tirando aqueles gato pingado pago com pão com mortadela, falando mal do Sérgio Moro, enfim. Uma grande vitória o Lula ter sido preso. Não vou falar que eu previ isso, porque eu não sei se eu já falei isso publicamente, mas internamente eu sei disso. Que depois que o Lula fosse preso, depois que o Lula fosse tirado da corrida presidencial, a gente sabe que não ia ter mais nada para tirar o Bolsonaro do caminho. Nem quando o Lula fosse se candidatar, ele iria vencer o Bolsonaro. Essa é a minha visão. Mas agora que o Lula saiu, agora que o Bolsonaro está com o caminho livre, não tem Ciro Gomes, não tem Maria, não tem merda nenhuma. Como eu sei que a esquerda não quer largar o osso, né? Ela quer continuar no poder, quer continuar com toda a influência sobre a população, o que eles iriam fazer? Iriam tentar difamar mais ainda os Bolsonaros. Não só o Jair Bolsonaro, mas a família toda. Assim como a Folha de São Paulo fez lá, juntando o patrimônio dos 4 filhos como se fosse um só, enfim. E daí surgiu essa notícia aí agora de que o Bolsonaro foi denunciado por racismo pela Raquel Dodge, sei lá, tem nome de carro a mulher, porque ele mencionou uma frase lá falando que os quilombolas não pesavam não sei quantas arrobas, e aí a Benedita veio a público falar que arrobas era o que você usava para pesar os escravos na época da escravidão, falando que o Bolsonaro quis chamar aqueles caras de escravos, que ele quer escravizar os quilombolas. Enfim, não tem nem pé nem cabeça, um absurdo. O cara fez uma comparação porque ele estava com raiva de ver aquela situação. E isso não é exatamente uma medida que você usa apenas para escravos, por exemplo. Você usa para diversas coisas, enfim. Não estou aqui para desmistificar isso que a Benedita falou, porque para mim é ridículo. E o que é mais engraçado é que na denúncia do Jair Bolsonaro, tá lá que ele também é homofóbico e misógino. Quer dizer, ele está sendo acusado de racismo. E na denúncia ela coloca que ele é homofóbico e misógino. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, quer dizer, já houveram outras declarações assim, outras denúncias dessas contra o Bolsonaro que não deram em nada, e eu acredito que dessa vez realmente não vai dar. Enfim, mas essa é só uma, faltam muitos meses até as eleições e muita coisa, vai vir muito bombardeio aí contra os Bolsonaros, e a gente tem que ficar ligado, e eles mais do que ninguém, tem que parar de dar mole, tem que parar de falar besteira. E consecutivamente fizeram a mesma coisa com o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Ele não foi acusado de racismo, mas foi acusado de ameaçar uma jornalista, ameaçar de matar, sabe, de acabar com a sua vida, te destruir, sei lá. Esse caso, eu confesso que a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, caraca, mas não acredito nisso. Não acredito que o Eduardo Bolsonaro fez isso, mas tipo, num tom meio que de acreditando que ele fez, mas não querendo acreditar.
Vou contar uma história rápida aqui. Eu fiquei sabendo desse caso pelo canal do Mamãe Falei, o Arthur, onde ele disse lá, ele não deu um resumo da história, depois eu tive que procurar, depois que eu vi o vídeo dele. Então basicamente a tal da Patrícia Leles, para todo mundo que conhece o Bolsonaro, sabe quem é essa maluca, divulgou um vídeo e uns prints, supostos prints, de que o Eduardo Bolsonaro estaria ameaçando. E daí os prints foram anexados lá no processo da PGR, uns prints com a qualidade escrota, não sei por que estava na qualidade tão ruim, talvez seja de propósito. E daí, a princípio, todo mundo que é fã do Bolsonaro não acreditou, e todo mundo que não é fã do Bolsonaro acreditou. Só que daí veio outra coisa em seguida. A Patrícia Leles postou um vídeo que logo depois ela diz ter sido denunciado e retirado pelo Facebook, mas eu acho que ela apagou, mas enfim, não tem como provar isso, mostrando a conversa dela com Eduardo Bolsonaro, que diz que com referência a esses prints, o momento da conversa, que parece que foi pelo aplicativo Telegram, não foi pelo WhatsApp, e o Eduardo Bolsonaro colocou um timer para as mensagens se autodestruírem após 5 segundos. E daí a conversa estava toda simulada ali no vídeo, como se realmente tivesse acontecido. Tava ali o número do Eduardo Bolsonaro, tava a foto dele. Enfim, na primeira vez que você olha, você fica tipo assim, caraca, isso é sério? Burlar uma imagem é um pouco mais fácil do que você burlar um vídeo. Burlar um vídeo já começa a ser um pouco... Caraca, como assim ela fez isso, cara? Como ela gravou isso? Aí tu fica pensando. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e fiquei, porra... Eu fiquei um dia inteiro procurando sobre isso, vendo o que o Eduardo falava, ver se tinha Twitter, menção de alguém a respeito, e daí não demorou muito. Já descobriram que nos prints associados à denúncia da PGR, que disseram ter feito perícia sobre a veracidade daqueles prints e daquele vídeo, anexaram um negócio em sequência, né? Primeira mensagem, segunda mensagem, terceira mensagem, não tiraram de ordem. Só que uma das mensagens estava com 1 hora inferior à mensagem anterior. Então, tipo assim, ele falou alguma coisa 12:04, aí a próxima mensagem tá 12:00. Sim, cometeram um erro bobo desse. O principal eles não conseguiram fazer, que era mudar as horas. É tão ridículo, as pessoas demoraram para perceber isso, porque ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Vindo de uma denúncia oficial da PGR, da Procuradoria-Geral da República, pela Raquel Dodge, e tinha um erro bobo desses. E mesmo assim, não demorou muito, pessoas começaram a lançar vídeos explicando como aquele vídeo seria forjado. Então, um argumento válido que eu ouvi do cara falando é que o Eduardo Bolsonaro nunca escrevia junto com a Patrícia. Aparecia lá o vídeo da Patrícia escrevendo, e só quando ela terminava de escrever, só quando as mãos dela saíam do vídeo, que o Eduardo Bolsonaro começava a escrever, insinuando que era ela mesma que estava respondendo a si mesmo. Porque quando você está numa discussão, quando você está à flor da pele, você não espera a outra pessoa responder. Você vai falando em cima do que ela está falando. Ela fala assim, tô gravando. Enquanto ela está digitando outra mensagem, você já está digitando uma ali. Mas não foi isso que aconteceu. Outro fato importante também é que muita gente falou que aquele número estava associado ao Eduardo Bolsonaro. Aquele número que aparece no vídeo, o que tudo indica, realmente é do Eduardo Bolsonaro. Só que o que acontece? Aquilo ali que aparece, ela está querendo indicar que ela está conversando com alguém que não está na lista de contatos dela. Porque é isso que acontece quando você conversa com uma pessoa que não está na sua lista de contatos. Em vez de aparecer o nome dela, aparece só um número com DDD e tal. Mas depois você pode testar no seu próprio celular. Você pode colocar o nome de alguém como um número de telefone. E esse nome tem um número de telefone embutido. Então você tem o número 99998888 como nome, mas o número na verdade é 97639288, sei lá. Então é mais outro indício de que isso não é o suficiente para provar que aquela conversa realmente aconteceu. Então, de fato, a única coisa que pode provar é a perícia oficial, feita por profissionais, especialistas, que a Patrícia Leles diz que houve, né, pela Procuradoria-Geral da República, não sei de que forma foi feita essa perícia, mas ela diz que foi feita, tanto que a denúncia foi aceita oficialmente, né, sem ideologia política embutida, né, claro que não. Mas outra coisa, um detalhe que eu achei que não é prova, talvez seja um indício, mas não é uma prova, porque a Patrícia Leles fez um vídeo reclamando sobre a atitude do Bolsonaro de ter negado que isso aconteceu,
E ela começou a reclamar dos bolsominions que ficavam inventando teorias para explicar a respeito disso. E nesse meio tempo ela menciona, porque foi um dos argumentos que o Eduardo Bolsonaro usou, de que o processo que a Patrícia Leles moveu contra o Marco Feliciano por estupro foi arquivado. Segundo a Patrícia Leles, não foi arquivado e está em andamento. Confesso que eu não sei ver essas coisas, tem um site para você ver o andamento de algum processo, mas você tem que ter o número. Enfim, eu não me dei o trabalho de procurar, mas independente disso ou não, a Patrícia Leles afirma que foi estuprada pelo Marco Feliciano. Eu fico te perguntando, mesmo que você seja homem, mas eu faço uma pergunta diretamente para uma mulher. Como você se sentiria, como você ficaria se você fosse estuprada? Como seria o seu dia? Como é que seria o seu ânimo? Você falaria assim? Nossa, ontem eu fui ao shopping, comprei 2 calçados. Seria dessa forma? Seria dessa forma que você falaria? Ou você falaria um pouco mais cabisbaixa, meio desacreditada das coisas? Porque é isso que a Patrícia Leles mostra no vídeo. Ela diz ter sido estuprada pelo Bolsonaro, diz já ter abortado um filho do Bolsonaro, amando dele. Então uma mulher cheia de traumas e radiante no vídeo, falando como se nada tivesse acontecido com ela, como se ela tivesse uma vida perfeita. O que eu achei muito estranho. Depois ela usou um argumento lá de que a psicóloga que a diagnosticou como mitomania, que foi uma psicóloga contratada pelo PSC. Então é outra coisa que deve ser averiguada também, mas enfim. Eles estão aumentando um pouco o nível das coisas, eles estão querendo tirar os Bolsonaros de qualquer jeito. E a gente sabe que é o Jair Bolsonaro que vai concorrer à presidência, mas a gente sabe que qualquer um dos filhos dele que sofrerem qualquer tipo de delito, que fizerem alguma besteira, vai cair para a conta dele. Porque, querendo ou não, qualquer Bolsonaro que se ferrar, que for pego fazendo alguma coisa errada, vai queimar o nome de todos os outros Bolsonaros. Eu que vou votar no Bolsonaro por causa do Foro de São Paulo, por causa desse plano de poder que existe, não só aqui no Brasil, mas na América Latina toda, eu vou votar no Bolsonaro justamente por causa disso. Mas muita gente vai votar no Bolsonaro simplesmente porque concorda com as coisas que ele fala. Pô, a segurança tá horrível, aí o cara vem falar pra mim que a gente tem que iluminar as ruas. Aí o Bolsonaro fala que tem que armar o cidadão de bem e prender os vagabundos. E a galera vai lá e vota nele por causa disso. Então a galera que vota no Bolsonaro, não por ideologia, mas por concordar com as coisas que ele fala, principalmente no calor do momento, ao ver esse tipo de coisa, as pessoas que acreditavam que ele não era corrupto, ou seus filhos, isso com certeza faria com que o Bolsonaro perdesse votos na presidência. E eles estão atacando de todos os lados. A Datafolha divulgou uma pesquisa agora falando que a Marina está empatada com o Bolsonaro em primeiro lugar. A mulher aparece de 4 em 4 anos, ninguém sabe dela, e tem gente falando que vai votar nela, meu Deus do céu. Como que alguém ainda consegue dar ibope para a Datafolha, o mesmo Datafolha que colocava Lula nas primeiras posições? E as estatísticas verdadeiras mostram que o Datafolha erra na maioria das vezes essas pesquisas. É tudo para influenciar, é tudo pago. Então, meus amigos, eu acho que essa denúncia aí sobre racismo, essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, elas vão cair, não vão se sustentar, mas eles precisam ficar ligados, porque essa não vai ser a última contra eles antes da corrida presidencial. Outras vão surgir. A Patrícia Leles é apenas uma das armas que eles estão usando. A outra arma é o Datafolha, a outra arma é a mídia. Você vê bem, o Bolsonaro foi recentemente agora no programa do Datena, fez uma entrevista ao vivo com ele. Vê se a Globo faz isso. A Globo estava chamando todos os presidenciáveis em 2014 para discursar sobre ideias. Será que eles vão fazer isso esse ano? Com o risco de colocar o Bolsonaro em horário nobre lá no meio do Jornal Nacional para todo mundo ouvir? Sinceramente eu acho difícil, mas estamos esperando aí para ver o que vai acontecer. O negócio é Bolsonaro 2018, a gente tem que ficar bem agora, tem que manter a base forte porque eles vão atacar de todos os lados.